40 anos faz a nossa mamãe, a nossa Igreja Universal do Reino de Deus. Em 1980, quando ela tinha apenas 3 aninhos de idade, eu a conheci. Eu cheguei lá na Abolição, no Rio de Janeiro, e como quase todos nós, cheguei caído, eu estava separado da minha família, eu era um alcoólatra em potencial e tinha um desejo de suicídio. E fui atendido por uma obreirinha que eu tenho um carinho tão grande por ela até hoje, Dona Emília, uma senhorinha mineira, simples, humilde, mas quando aquela pessoinha maravilhosa começou a falar para mim de Jesus, quantas palavras de sabedoria, que autoridade espiritual que saiu daqueles lábios e tocou fortemente no meu coração. Eu levei um tempo ainda para começar a frequentar de fato a igreja. Era muito cascudo, cabeçudo, teimoso, mas a semente plantada pela Dona Emília, ela prosperou. Mas tudo começou por causa da minha doce Helene. Tudo começou com ela. Ela chegou primeiro. É através dela que eu cheguei à igreja. É verdade. Realmente, quando eu cheguei à igreja, eu cheguei uma pessoa em frangalhos. Eu era uma pessoa que tinha vontade de sair correndo de perto de mim, porque eu não me suportava mais. Além de estar com o casamento desfeito, eu tinha uma doença, então eu estava com problema no casamento, enfermidade, problemas com os filhos que estavam muito perturbados e tinha perdido a minha mãe há alguns meses atrás, estupidamente, com 58 anos de idade. Então, eu estava sofrendo em todas as áreas da minha vida, chorando, desesperada, e eu fui para a Igreja Universal através do conselho de uma amiga minha de trabalho. E ela disse, olha, tem um pastor numa igreja recém-aberta na Abolição, ele saiu de uma funerária e alugou um galpão na Abolição e estão acontecendo muitos milagres ali e eu tenho a certeza que você vai resolver todos os seus problemas nesse local. Eu quero saber de uma coisa, eu já tinha batido em tantas portas, eu tinha ido a bruxarias, cartomantes e nada dava jeito, então eu falei, tá bom, eu vou até lá. E eu fui até a Igreja Universal e lá encontrei um pastor fazendo uma reunião, um pastor muito jovem, que hoje é um bispo, o Bispo Alves, ele pregando, e eu achei interessante, eu falei, mas é um menino. E ali eu comecei a conhecer a palavra de Deus. Eu comecei a ouvir a palavra de Deus e eu me apaixonei pelo Senhor Jesus. E aí eu esqueci que eu não tinha mais marido em casa, que eu tinha problema financeiro. Eu mergulhei no Espírito. Eu realmente me converti. A palavra de Deus, ela me transformou. Então, a partir daí, o meu marido começou a observar essa mudança e ele veio para Jesus também. Ele quis conhecer o lugar que eu estava frequentando e ele veio conhecer Jesus e a nossa vida continuou através desse encontro. E nós tivemos o alto privilégio de conhecer a Igreja Universal do Reino de Deus no seu nascedouro. Nós participamos ativamente daquele movimento para a aquisição da primeira rádio, que foi a Rádio Copacabana, 1984, depois a compra da Record, e aquelas concentrações, primeiro no Maracanãzinho, depois no Maracanã, aquelas concentrações enormes. Eu lembro de uma delas que foram 220 mil pessoas no Maracanã. Foi um negócio estonteante, não é verdade? E, puxa, tudo isso nos faz hoje pensar, puxa, naquela época nós tínhamos tão pouco em relação a hoje, né? E nós não poderíamos imaginar
que fôssemos tão longe. Embora o Bispo Macedo cresce. Naquela época, ele já imaginava. Se lembra aquela ocasião? Lá na abolição, uma garagem que dava 3 carros. Cabiam 1.200, 1.500 pessoas. E eu lembro que uma vez ele disse assim, olha, um dia a nossa igreja vai ter tanta gente, vai ter tanto carro, que nós vamos travar o trânsito na saída. E isso acontece não só aqui no Brasil, viu? Não é verdade? Quer dizer, a profecia se cumpriu. Então, eu me sinto um privilegiado, sabe? Porque os ensinamentos que a gente tem recebido, a Igreja Universal, para mim, é uma mãe. O Bispo Macedo é um pai. É um pai. Seus ensinamentos são realmente, vêm do Espírito Santo. A gente vê se cumprir tudo aquilo que ele prega. Uma coisa que me chamou muito a atenção é a coerência. Se você pegar uma mensagem do Bispo Macedo de 20, 30 anos atrás e comparar com as de hoje, você vê que o conteúdo, a essência é a mesma. É a fé alicerçada na palavra de Deus. E é isso que liberta, é isso que traz vida. É tirar a palavra ali da Bíblia e aplicar na nossa vida. Nós não podemos ser religiosos. Nós éramos religiosos, né, Marilene? E nós aprendemos a usar a fé, porque a gente só possui aquilo que a gente usa, não é verdade? Verdade. E isso nós aprendemos. Então, puxa vida, eu me sinto privilegiado. Eu já passei por estados, já fiquei 5 anos no Paraná, 2 anos no Amazonas, sendo pastor estadual, bispo estadual, já estive na política, já fui deputado federal, já estive, porque eu nunca deixei de ser pastor, um homem de Deus, e eu nunca quero deixar de ser. Não importa aonde eu vou estar servindo ao meu Deus, o importante é servir.